A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos mais uma vez para juntos nós orarmos, juntos clamarmos ao Senhor. É momento da oração da noite. Recebam todos a doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dessa que vos cumprimenta, evangelista Odete. Onde quer que você esteja, receba esta paz maravilhosa, paz que leva alento, conforto e consolo aos necessitados. Aonde Jesus habita, aonde ele entra, aonde ele é recebido, quando ele entra, ele dá em abundância. Ele distribui em abundância, ele dá para todos em abundância esta paz maravilhosa, que muitos não têm, e esta paz não se compra com dinheiro, mas com a presença do Senhor. Então, aonde Jesus entrar, aonde ele for recebido, ali ele entrará e dará com muita abundância paz, alento, conforto, consolo, esperança, alegria, que muitos já nem sabem mais o que é a alegria. Quantos que estão aí sem paz, atribulado, angustiado. Mas nós vamos orar agora, nós vamos clamar ao nosso Deus, nós vamos pedir o socorro divino. Fale diretamente com Deus. Nós estamos aqui do outro lado, orando e apresentando você, a sua casa, a sua família, os seus problemas, mas você pode falar diretamente com Deus. Pode abrir aí a porta do teu coração, da tua casa, e convidar ele para entrar e dizer para ele: o Senhor é bem-vindo, pode entrar, eu recebo. Ele está com os braços abertos, dizendo: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele dará o alento, alívio não só para a dor, para o sofrimento, mas dará alento aos que precisam. E não importa o tamanho dos teus problemas e das tuas dificuldades. Jesus, quando olha para nós, ele não olha para a beleza, ele não olha para a vestimenta, ele não olha para o porte do teu físico. Não, Jesus, quando ele olha para nós, ele olha para o coração do homem. Ele olha para a alma. A alma é sentimento. A alma está ligada nos sentimentos. Quando ele olha, ele não vê o homem e a mulher na sua estética, na sua vestimenta, na sua postura, seja ele alto, baixo, gordo, magro. Não, ele olha para a alma está clamando, a alma está sofrendo. Então ele olha para a alma, ele olha para você e vê o que muitos não vê, ou que ninguém vê. Então nós vamos nos apresentar a ele agora. Vamos clamar a ele, e ele será o socorro presente para todos que a ele neste momento clamar. Vamos orar? Antes a palavra do Senhor, uma palavra forte. 12 de Salmos. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis dentre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores. Olha, ele está falando que está faltando. Aqueles dias em que ele vivia, estava faltando homens fiéis, homens sinceros, homens com integridade, homens sem hipocrisia. E ele continua falando sobre a causa do opressor, dos pobres, que de longe se ouvia o gemido dos necessitados. E agora ele diz: as palavras do Senhor são palavras puras, é como a prata refinada. Sim, Senhor, tu nos guardará desta geração e nos livrará para sempre. Por todos os lugares andam os perversos,
mas tu nos livrarás, tu nos guardarás, Senhor, desta geração. Que geração? A geração dele, daqueles dias, já havia tudo o que existe nos dias de hoje. A maldade estava aí. A geração dele, o povo, a nação, os da sua casa, os da sua família, ele próprio sentindo na pele como era triste viver naqueles dias longe do Senhor ou sem o socorro de Deus. E o que hoje nós sentimos? Olhando para essa geração do século 21. Olha o que nós temos visto, a criminalidade aumentando, morte, pessoas sem socorro, pessoas sem receber ajuda. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para que tudo isso se mude? Porque nós estamos aqui neste mundo como sal da terra. Não podemos ficar apenas revoltados, indignados, cruzar os braços e dizer, olha, se Deus que é Deus não está fazendo, o que eu vou fazer? Não, nós temos que fazer algo. E o que, irmã Odete? Orar. Orar, clamar a Deus. E não desistir, e não cansar, e não parar de orar. Mas o que vai resolver a nossa oração? Porque quando nós fazemos algo para o próximo, a palavra do Senhor diz que nós devemos de fazer para o próximo aquilo que nós queremos que façam para nós. Então, quando nós fazemos para o nosso próximo, quando nós fazemos para essas pessoas que estão aí, perdendo entes queridos, em pranto, em lágrima, em desespero, aflitos, quando nós oramos pelos doentes, pelos moradores de rua, não é em vão. Deus está no céu ouvindo, Ele está atento. As suas mãos não estão encolhidas, mas estão estendidas para livrar, diz a palavra. Então, quando nós oramos e pedimos socorro para os outros, os céus se abrem e o socorro vem, e nós também recebemos em abundância das bênçãos que Deus derrama sobre a terra. Então, por isso que nós devemos cumprir com este mandamento divino, orar. Orai sem cessar, nós devemos de orar. Vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pelo povo lá do Rio de Janeiro, vamos orar, não sei aonde você e qual estado que você vive, aonde você mora, mas vamos orar para o povo do Nordeste, da Bahia, do Mato Grosso, lá de Belém do Pará. Vamos orar pelo povo que vive no sul do Brasil. Olha, são 27 estados. Sabe qual é o tamanho da população brasileira? São mais de 218 milhões de pessoas. Eu acredito que já se aproxima ou ultrapassa esse valor que eu terminei de falar. 218 milhões de pessoas. Todos eles precisam da misericórdia do Senhor. Todos são carentes da bênção e do livramento de Deus. E eu não estou falando aqui, só para os que vivem na pobreza, no desemprego, na doença, os que têm dinheiro também. Os empresários, os políticos, as autoridades brasileiras também necessitam da misericórdia do nosso Deus. Então nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos clamar ao nosso Deus neste momento por todos. Vamos orar. O salmista Davi, ele está dizendo, olha como é forte esta palavra. Socorro, Senhor, porque já não há mais homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. E os que vivem, e os que existem, falam com falsidade uns com os outros. Falam com lábios bajuladores e com o coração fingido. É o que Davi via nas pessoas. Lábios bajuladores e coração fingido. Muitas das vezes, esse tipo de pessoa está dentro da nossa casa, no meio da nossa família, no local onde nós trabalhamos, onde estudamos, na escola onde os nossos filhos estudam, no meio da vizinhança, da parentela.
Talvez tenha alguém desses que Davi está falando. Tem aí perto de você, tem aí no meio da tua família. Mas nós vamos orar. É o Senhor que toma providência. Ele é o que governa todas as coisas. Tem governo, tem domínios nas suas mãos. Então Ele pode fazer maravilha. Ele vai salvar quem der lugar para ser salvo. Ele vai abençoar quem der lugar para ser abençoado. Quem somos nós para dizer que as autoridades do nosso país não precisam da bênção de Deus? Quem somos nós para dizer que aqueles que estão lá nas cadeias, nas prisões, nas penitenciárias de segurança máxima, nas penitenciárias masculinas e femininas, quem somos nós para dizer que as pessoas que lá estão, porque praticaram crime, são criminosos, são bandidos, traficantes, quem somos nós para dizer que eles não precisam da misericórdia de Deus? Quem somos nós se o juiz desta terra é o nosso Deus? Quem somos nós para dizer para ele, eles não merecem, eles não precisam, olha só para nós, não olha para eles. Não, todos nós precisamos. Autoridades, seja aí do poder judiciário, legislativo, executivo, seja aí os governantes, seja os que estão aí na escala menor, né? Nos estados, nos municípios, seja quem for, todos precisam da misericórdia do Senhor. E nós vamos orar agora. Nós vamos clamar ao Senhor. Eu não sei o que passa na tua mente. Eu não sei de que maneira você se determina. Eu não sei o que você pensa a respeito de tudo isso. Mas se você até dia de hoje achou que as coisas têm que ser assim, que não pode orar, porque está agindo errado, porque já está preso, que não precisa orar, que Deus não vai ouvir, que Deus não vai abençoar, eu acho melhor você rever melhor. Reflita, reveja, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Quando estavam lá com uma multidão, todos com pedra na mão para jogar contra a mulher que foi pega em adultério. Estava lá todos com a pedra na mão. O homem não aparece, só que aparece a mulher. A mulher não estava adulterando sozinha, ela estava adulterando com um homem. Mas o homem não aparece, só aparece ela. E eles queriam apedrejar ela, todos com a pedra na mão. Jesus disse, olha, vocês podem até jogar a pedra de vocês nela. Podem jogar quantas pedras quiser. Se ninguém aqui, se todos que estão aqui, se ninguém tiver um pecado, jogue a primeira pedra. Foi saindo um por um e deixando a pedra no caminho. Porque todos nós temos falha, não é do tamanho das falhas daqueles que estão aí no poder, no governo do nosso país. Nós temos falha, e falha para Deus não tem tamanho. Não tem tamanho de pecado, não tem tamanho de falha. Davi está dizendo, não existe mais, Senhor, acabaram-se os fiéis. Socorre, me socorre, socorre, Senhor. Socorre o teu povo. Olha quanta falsidade, nós precisamos do teu auxílio. Venha nos socorrer, porque já não há mais homens piedosos. Desapareceram os fiéis dentre os filhos dos homens. E os que têm falam com falsidade uns com os outros. Falam com lábios bajuladores e com o coração fingido. E ele está pedindo auxílio, ele está pedindo socorro. Ele não está dizendo, Senhor, mata, Senhor, destrua, Senhor, tira deste mundo. Não, ele está dizendo, Senhor, dá-nos o auxílio, porque Deus sabe o que faz. Então nós vamos orar e vamos clamar ao nosso Deus. Ele é o juiz da terra. E ele julgará o que precisa ser julgado. Ele vai julgar. Ele vai calar a boca daqueles que estão aí se alegrando de ver a derrota, de ver o fracasso, de ver a miséria de alguém.
O nosso Deus, Ele sabe exatamente o que fazer. Ele sabe exatamente a melhor maneira de agir. E Ele agirá no momento certo. Não é na hora que nós queremos, é na vontade dEle. Jesus disse, olha, é o Pai. Rendam-se ao Pai. Rendam ao Pai, reconhecendo que Ele tem o poder nos céus e na terra. Que é a vontade dEle que domina nos céus e na terra. Quando Ele ensinou nós orarmos, lembram? Jesus disse, orai. Quando for orar, orai desta forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome e venha a nós o seu reino e seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. É para nós nos rendermos e esperarmos pela vontade dEle, porque Ele, no momento certo, Ele como juiz da terra, Ele punirá os ímpios que se gabam das suas maldades. Esta é a grande verdade. É forte demais essa palavra, né? Deus punirá o que precisa ser punido. Os que se gabam, os que se engrandecem, os que se gabam da sua maldade. Deus punirá. E para isso tudo tem um dia, tem um momento certo. Enquanto isso, nós temos que permanecermos acreditando que assim como Deus tem o poder de punir, Ele tem o poder também de levantar, de fortalecer, de renovar as forças, de dar auxílio para aquele que crê inteiramente neste Deus poderoso. Vamos orar com muita fé? Vamos orar abrindo o nosso coração. Vamos orar reconhecendo que não tem outro, que não existe outro que seja onisciente como o nosso Deus. Maravilhoso Deus, eterno e glorioso Pai. Aqui estamos diante da sua presença, Pai, em oração. É a oração da noite, meu Pai, deste sábado. E nós nos colocamos diante do Senhor para pedir, ó Deus, as suas misericórdias. O salmista aqui, ele está dizendo, socorre, envia socorro, Senhor. Não socorre somente a mim, não socorre somente o palácio, não socorre somente a cidade onde eu vivo, o povo da minha cidade, mas socorre, Senhor, a minha nação. Socorre, nos socorra, envia-nos auxílio, porque são muitos os nossos opressores. A falsidade está aí, Senhor. Não dá mais para confiar em ninguém. Não dá mais para depositar confiança. Então venha com o seu auxílio, porque o Senhor é onisciente. E quando se fala na onisciência do Senhor, é porque o Senhor conhece detalhes. Nada fica oculto, nada fica escondido do Senhor. O próprio salmista, este mesmo salmista, Davi, ele disse lá no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, conheces o meu sentar e o meu levantar, e de longe entendes os meus pensamentos. Sem que haja uma palavra na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. É um Deus onisciente, que vê todas as coisas. É um Deus que sabe quem é bom e quem é mau. É um Deus que sabe quem é falso e quem é verdadeiro. É um Deus que sonda-nos e nos conhece. O salmista chegou até a dizer, para onde eu me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, aí está, porque aí é a sua morada. Se eu tomar a asa da alva e habitar nas profundidades, lá no Seol, até lá tua mão
me alcançará. Se eu for para as profundezas do mar, até lá o Senhor me alcançará. Se eu achar que as trevas me escondem de ti, eu me engano, porque a luz e as trevas são para o Senhor a mesma coisa. Não tem como se esconder, não tem como fugir da sua presença. Então olhe, Senhor, dos altos céus para nós e nos socorra. Envie auxílio, porque estamos cercados e rodeados pela falsidade. E a falsidade está aí, Senhor, também nos nossos dias, espalhado por todo o território brasileiro, entrando em muitos lares, destruindo muitas vidas. Nós vemos falsidade hoje, Pai, no meio daqueles que estão ali, o dia a dia, trabalhando, todos lutando pela sua sobrevivência. E nós vemos falsidade. Nós vemos falsidade, Senhor, entre os que estudam junto. Nós vemos falsidade no meio da vizinhança, nós vemos falsidade no meio dos parentes, nós vemos falsidade dentro da nossa casa, nós vemos falsidade, Senhor, na igreja, no local onde nós congregamos. A falsidade, Senhor, tomou conta. Davi está dizendo, não tem mais ninguém piedoso. Não tem mais ninguém, Senhor. Não existe mais homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Quando falam com falsidades uns com os outros, falam com lábios bajuladores e com o coração fingido. Pai, tenha misericórdia de nós. Estenda as suas mãos e nos alcance. Olha para os milhares e milhares que esperam por ajuda, que esperam por um auxílio, que não vem. Pessoas que têm vivido de promessa e estão frustradas, se frustraram, a frustração, meu Pai, está aí abatendo muitas pessoas. Olha quantos, meu Pai, já desanimados, porque não tem mais quem crer, não tem mais, Senhor, em quem confiar. Mas o Senhor é um Deus onisciente que vê tudo, sabe de tudo e sabe exatamente, Senhor, como trabalhar. Da melhor maneira possível, o Senhor saberá o que fazer. Por isso nós estamos orando, Pai, e estamos pedindo socorro, ajuda, o auxílio, o alento, o conforto, o consolo, o livramento, a proteção, o resgate para os que estão em perigo. Ah, Pai querido, Pai amado, que a mão do Senhor alcance. Olha os milhares lá dentro dos hospitais. Olha, Senhor, para os milhares nos asilos, os idosos. Olha para os milhares de crianças nos orfanatos, nos abrigos de menores. Olha para os milhares, Pai, nas cadeias, nas penitenciárias de segurança máxima, nas penitenciárias masculinas e femininas dos estados, das cidades brasileiras. Olha para os moradores de rua, são milhões de pessoas, Pai. Olha quantos, meu Deus, que não têm um lar, não têm uma casa, perderam tudo. Famílias que hoje, Senhor, estão sendo despejadas das suas próprias residências. Porque Senhor, deram, quem sabe, o seu nome. Colocaram o seu nome, a sua vida em risco. Sendo, quem sabe, ó Deus, um fiador para alguém que lhe pediu no momento difícil e ele confiou. Mas a pessoa não pagou e agora, Senhor, ele está perdendo o seu imóvel, a sua casa, o seu carro, que é o meio de ganhos do sustento da família. Olha quantos, meu Deus, que estão aí porque confiaram em alguém. Olha quantos, Pai, que perderam os seus direitos porque confiaram. Patrões que confiaram nos funcionários, funcionários que confiaram nos patrões, nos encarregados. E hoje estão aí, Senhor, na pior, decepcionados. Quantos esposos decepcionados com a esposa. Quantas mulheres também decepcionadas com o marido. Quantos pais decepcionados com seus filhos. E quantos filhos que infelizmente se decepcionaram com os pais.
Olha quantas pessoas decepcionadas, Pai. Que a mão do Senhor, ó Deus, possa nos alcançar e que o Senhor possa ter misericórdia de nós, porque se o Senhor olhar para nós, o Senhor também vai se decepcionar de ver o ser humano desprezando o sacrifício vivo do Calvário, rejeitando a Jesus Cristo, desfazendo de uma obra maravilhosa, que foi a obra que o Senhor realizou para o resgate do homem, do ser humano na face da terra. Ao falar em decepção, o Senhor é um dos primeiros a se decepcionar, de ver, ó Deus, o caminho que a humanidade tomou. O primeiro mundo que foi destruído, que foi o século de Noé. E o primeiro mundo foi destruído exatamente, Senhor, por causa da iniquidade, por causa do pecado, da violência, da falsidade. Eram gritos e mais gritos que chegavam aos céus como pedido de socorro, e o Senhor já não suportava mais ver a maldade sobre a terra, até que tomou a decisão de destruir todos. Somente Noé e a sua família foram salvas, e os demais todos destruídos. Quando os gritos de socorro começaram a chegar diante do Senhor, e quem gritava por socorro era Abraão, que clamava pelo seu sobrinho, que estava lá na cidade pecaminosa de Sodoma e Gomorra. O Senhor destruiu todos daquela cidade, exatamente por causa do pecado. Foi a segunda vez que se ouve falar de uma grande destruição, que o próprio Deus destruiu por causa do pecado, da maldade, da iniquidade, e o Senhor não suportava mais. E agora no século 21, Pai, o Senhor já não suporta mais ouvir o grito das criancinhas que são violentadas, que são sacrificadas, sangue inocente sendo derramado nos altares dos satânicos. O Senhor não aguenta mais ver a humanidade no sofrimento que se encontra. Oh, meu Deus, como tem crescido, meu Pai, a iniquidade, como tem crescido, meu Pai, a criminalidade. Mães, são mulheres arrancando os seus filhos do seu ventre, arrancando aos pedaços, tirando do ventre, porque aquela gestação é uma gestação que ela não aceitou. Ah, meu Deus, olha quantas crianças que são abortadas, quantas crianças que são tiradas, fetos que são tirados de dentro, Senhor, do corpo de uma mulher aos pedaços. E estas crianças que são feto ainda, mas já têm um espírito de vida, elas estão gritando por socorro. As crianças que desaparecem, mulheres que vivem sendo agredidas dentro do próprio lar. Quantas mulheres e quantos homens também que choram e gritam por socorro, por auxílio. Quantos decepcionados, Pai, que oram e choram e pedem por ajuda. O que os nossos olhos não vê lá dentro das cadeias, das penitenciárias, das delegacias. O que os nossos olhos não conseguem ver, Senhor, que acontece lá dentro, meu Pai, dos asilos, das casas de repouso, das clínicas geriátricas, dentro dos orfanatos, nas ruas.
o que os nossos olhos não conseguem ver dentro dos hospitais, das maternidades, dos prontos-socorros. Os nossos olhos não conseguem ver, meu Pai, o que é feito em oculto e escondido. Mas do Senhor nada se escapa, porque a sua palavra diz que o Senhor é o juiz da terra e é um Deus onisciente. Um Deus que tudo vê e que nada se esconde. Pai querido, Pai amado, que a mão do Senhor possa alcançar, ó Deus, aquele que está lá, em oculto, sofrendo. Lá, Senhor, entre quatro paredes que ninguém está vendo, mas ele está sendo, Pai, agredido, espancado, maltratado, ferido. Aquele Senhor que, em oculto, Senhor, tem perdido a sua vida. Quantos que foram mortos? Ah, meu Deus, nós pedimos o socorro divino nesta noite, Pai. E que a mão do Senhor possa alcançar os milhares e milhares que estão sofrendo, sendo espancado, passando fome, passando frio, sendo violentado, sendo agredido, sendo ameaçado. Que a mão do Senhor possa alcançar, ó Deus. Que o Senhor possa socorrer. Olha para as viúvas, olha para os órfãos, olha para os estrangeiros, olha para aqueles que são saqueados, olha para aqueles, Pai, que vivem, ó Pai, em prisões. Olha quantos que estão aí, Senhor, que os nossos olhos não vê, que nós não temos conhecimento, porque os nossos olhos só vê aquilo que está diante de nós, mas não conseguem ver aquilo que está, Senhor, longe, escondido, oculto. Olha quantas pessoas, Pai, que estão aí, Senhor, aprisionadas, em cárcere, encarceradas. Pessoas que vivem, Senhor, encarceradas dentro da própria casa. Pessoas que vivem encarceradas, meu Pai. Crianças que estão nos cárceres. Famílias inteiras, Senhor, encarceradas. Ah, meu Deus. O salmista está dizendo: socorro. Venha socorrer. Envie auxílio. Venha, Senhor, nos livrar. Venha nos guardar. Venha nos proteger. Venha dar-nos o livramento. Nós precisamos de segurança. Nós precisamos ser alcançados pelas suas mãos divinas, com muita urgência, para não perecermos, Pai. Em meio a tanta maldade, a tanta falsidade, a tanto, ó Deus, a tanta hipocrisia, que a mão do Senhor possa alcançar e que o Senhor possa entrar com o já. Entre com o já, meu Pai, para socorrer estes que precisam de socorro. Entre com a providência divina, Pai, para suprir a necessidade dos que clamam por auxílio, dos que clamam por ajuda, dos que clamam pelo socorro. Nosso socorro, disse Davi, está no Senhor que fez os céus e a terra. Que o Senhor possa ser o socorro daqueles que estão em aflição, em angústia, em aperto, em necessidade, em perigo. Que o Senhor possa socorrer a todos. É o nosso pedido e a nossa oração nesta noite, em o nome de Jesus Cristo. Toca, Senhor, na vida deste que está doente, deste que não está podendo andar, deste que não está podendo trabalhar, deste que adentrou o mês de novembro, Pai, preocupado com as dívidas, porque não tem dinheiro para pagar nenhum centavo, Senhor, do que deve. Que a mão do Senhor alcance a todos. Em nome de Jesus Cristo, nós lhe pedimos com toda a nossa fé, de todo o nosso coração. Nós pedimos o socorro, Pai, para cada um. Socorre também a nós, a nossa casa, a nossa família.
Socorre aqueles, Pai, que estão aí, são inscritos do canal Mulheres Intercessoras. Olha os pedidos de oração, cada nome que foi escrito, que haja socorro, que o Senhor seja o socorro para cada um, ó Pai. Que o Senhor possa enviar auxílio, que o Senhor possa abrir os céus e derramar com abundância as bênçãos celestiais, e que haja escape. Escape, Senhor, que as portas sejam abertas e haja escape, haja socorro para cada um que precisa, em toda a área de suas vidas. Em nome de Jesus Cristo nós lhe pedimos, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus, amém. Seu socorro, Senhor, seu auxílio, Pai. Davi, ele disse, o salmista está dizendo, vê, ó Senhor, o Senhor que é o justo juiz, olhe, eu lhe peço, venha punir o ímpio que se gaba das suas maldades. Venha punir, Senhor, falso, o hipócrita. Venha com suas mãos poderosas, Senhor, socorrer e punir o que vive de falsidade. Que o Senhor possa socorrer você. Nós estamos aí na noite de sábado, vamos encerrar este sábado. Vamos iniciar aí um novo dia e uma nova semana, e a primeira semana do mês de novembro. Estamos cada vez mais pertinho do final de 2025. Eu sei que para muitos o ano de 2025 foi um ano de muita dificuldade, tem sido. Tem sido um ano de decepção, de perdas, de prejuízo. Mas não desista, continue crendo neste Deus que é onisciente, Ele é o único onisciente. Ele conhece os teus pensamentos, Ele conhece a tua vida, Ele sabe o que você precisa. Continue crendo, continue esperando, continue confiando neste Deus, porque o socorro virá e não tardará. E Ele não vai enviar o socorro na casa errada. O socorro chegará para você. Ele enviará socorro, tenha certeza disso. Deus abençoe a todos vocês que oraram conosco nesta noite. Deus abençoe os inscritos deste canal. Estamos aí iniciando mais um mês, que é o mês de novembro. Aqueles que ainda não são inscritos poderão se inscrever gratuitamente e vão ser todos bem-vindos. Vão estar aí somando com a grande corrente de fé e de oração. Então sejam bem-vindos. Se inscrevam, acione o sininho para receber todas as orações postadas aqui neste mês de novembro. É o mês da oração. Nós não vamos parar. A oração continua. Mandamento divino, orai sem cessar, e nós vamos continuar orando. Não saia desta oração sem curtir, sem compartilhar. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder e comece pelos de dentro da tua casa. Comece compartilhando com aqueles que trabalham com você, que estudam, são teus vizinhos, parentes, amigos, com os que estão perto, com os que estão longe. Compartilhe, para que eles também sejam alcançados pelo auxílio divino, em meio a tanta falsidade. Use aí o espaço dos comentários e coloque aí o seu pedido de oração. Deixa aí o nome da tua família. Deixa aí o teu nome, o nome daqueles que estão enfrentando, quem sabe, momento difícil, estão aí decepcionados com tanta falsidade que eles têm se deparado. Nós vamos orar para que Deus venha realizar a grande obra. Deus vai fazer maravilhas. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos, da parte da evangelista Odete, do pastor Milton e de toda a equipe da família Rodrigues, que nos apoia, que ora também conosco. Que Deus abençoe a todos vocês. Um bom final de semana aí. O sábado já se foi, já está encerrando, está vindo o domingo, mas que você tenha um domingo abençoado. Que a tua família seja alcançada pelas mãos divinas do nosso Deus, que é
poderoso, que é onisciente. Deus abençoe a todos.